A todos os irmãos, bem-vindos à casa de oração, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Esse é o nosso desejo. Cristo é a razão da nossa presença aqui. Ele é o convidado mais importante, é a razão do nosso culto. E estamos aqui então para louvar o seu nome, reconhecer a sua obra, exaltar a sua pessoa e como resultado de tudo isso, então, sentirmos a nossa fé também edificada. Mas, em primeiro lugar, é Deus a razão da nossa presença e da nossa vinda esta manhã. E não há melhor forma de fazê-lo do que estarmos em espírito de oração, agradecendo o facto de Deus nos ter trazido até aqui e também pedindo que Ele nos oriente ao longo do nosso culto desta manhã, ou dos nossos cultos. Portanto, vamos estar em oração, em silêncio, e vamos ouvir o prelúdio que será tocado enquanto nós meditamos e também invocamos a graça e a misericórdia do nosso Deus entre nós aqui. Então vamos ouvir o prelúdio e vamos estar em espírito de oração. Ficar mais perto do nosso bom Deus, porque é só perto dele que nós temos paz, encontramos descanso e também segurança para as nossas vidas. Mais uma vez quero dirigir as boas-vindas a todos os irmãos e também saudar a todos que estão em casa, acompanhar-nos pela internet e desejando bênçãos do nosso bom Deus sobre as vossas vidas também. Vamos então fazer uma leitura bíblica e eu vou convidar os irmãos a ficarem de pé. Vamos acompanhar depois a apresentação ali, que será feita e a ordem indicada. Mas antes eu queria fazer uma oração e pedir que mais uma vez Deus prepare os nossos corações.
Ó Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós exaltamos a Tua pessoa. Tu és o nosso Deus e Pai. Santificado seja o Teu nome. Queremos reconhecê-lo como santo. E suplicamos ao Pai que venha o Teu reino, que o Teu governo, que o Teu domínio seja sobre este culto e que a Tua vontade seja feita aqui entre nós, como ela é feita e obedecida lá no céu. Que a presença de Cristo se manifeste no nosso meio. Que a ação e a unção do Espírito Santo possam reinar e manifestar-se durante o nosso culto. E que os nossos corações sejam transformados, renovados e preparados para estarmos cada vez mais perto de Ti. Afasta, ó Pai Santo, tudo aquilo que possa provocar distração, mas que as nossas mentes estejam concentradas em Ti, ouvindo a Tua palavra, dirigindo hinos de louvor, e receba, ó Pai Santo, as nossas orações como produto da nossa gratidão. Esta é a nossa oração de gratidão e de louvor. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Então, vamos fazer a nossa leitura responsivamente. Diz assim, então, o texto da palavra do nosso Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si mesmo sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como é um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente membros uns dos outros. Esta é a beleza da Igreja de Jesus Cristo. Porque se cada um de nós fosse um corpo inteiro, com o nosso egoísmo humano, provavelmente não prestaríamos atenção aos outros. Mas graças a Deus que nós somos membros. E como não somos iguais, então precisamos uns dos outros para funcionarmos como um corpo. Tendo a cabeça Jesus Cristo. E a cabeça é central. Sem a cabeça nada funciona. Mas nós, como membros, podemos adorar esse nosso Deus. E queremos ficar mais perto dele. Essa é a razão pela qual lemos a Bíblia, fazemos a oração e também participamos num culto. O nosso projeto de vida é estarmos cada vez mais perto do nosso Deus. E é isso que vamos cantar agora. Perto, mais perto, ó Deus de Ti. Façamos deste hino, deste cântico, a nossa oração pessoal e, consequentemente, também a nossa oração congregacional.
Amém. O que faz do céu o lugar maravilhoso não é apenas a ausência de dificuldades que nós enfrentamos aqui. Se fosse só isso, então era apenas uma transmutação, uma transferência de lugar. O que faz do céu ser seu de facto e objeto do desejo de cada crente é a presença de Deus. Sem Deus no céu, o céu não é aquilo que nós pensamos. O que nos impulsiona a ficarmos mais perto é desse Deus, é da sua presença, da sua graça. Mais de Cristo quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão. Esse Deus bom, santo, puro, mas também compassivo e manso, que aceita o louvor de pecadores como nós. Então vamos cantar ao nosso Deus, mais de Cristo. Um culto bíblico é feito de cânticos, de hinos, de orações, tudo respostas do homem diante de Deus. É a resposta à palavra. É claro que nós ouvimos a palavra no fim, mas a ordem bíblica é esta. Tudo aquilo que nós dizemos é apenas uma resposta. É aquilo que Deus faz. Ele é o médico e a palavra do médico é que define o tratamento do paciente, do doente. Mas o doente pode apresentar queixas, sintomas, pode apresentar sítios onde dói, mas o verdadeiro médico nunca vai fazer uma prescrição com base nas apresentações do doente. Ele vai ter que fazer uma análise bem acurada e depois para dar o medicamento. E é isso que Deus faz. Ele ouve as nossas orações imperfeitas, ouve o nosso louvor ainda manchado pelo pecado, mas Ele depois tem uma resposta para as nossas almas. E eu vou pedir à nossa irmã Filomena para nos dirigir uma palavra de oração, de gratidão e de louvor, e de admiração a esse Deus tão bom que nos ama.
Filó, pode orar. Pai, obrigado por estarmos aqui. Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por termos esse privilégio de cantar mais perto de ti, queremos estar, Pai. Obrigado porque tu enviaste o teu filho e morreu por nós. A tua graça, o teu amor foi muito mais forte que nós merecemos. Ajuda-nos, Pai, a obedecer a tua palavra, estar mais perto de ti, estar em comunhão contigo, Pai. Esta é a nossa oração de louvor. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Antes de sentarem, irmãos, eu peço que possam cumprimentar-se. Não é possível chegarmos perto, mas com o lado de longe. Os cotovelos também não chegam, infelizmente, mas podemos acenar e desejar boas-vindas a todos os irmãos que nos visitam. Esta igreja ama cada um que está aqui presente. Então podem sentar-se. Algumas informações, portanto, as nossas reuniões de oração quinzenais aos sábados recomeçaram, portanto, no próximo sábado, já a partir das 10 a meio-dia ou às 2? Das 10 às 2, portanto, a reunião no próximo sábado. Quem quiser, estiver disponível e quiser fazer parte, então pode aparecer. São momentos agradáveis e também de edificação. Vamos lembrar também a família do nosso pastor, o pastor Joed, entraram de férias, também precisam de férias e vão estar algum tempo ausentes para refrescar, portanto, as energias, renovar as forças para depois aparecerem em grande e assim caminharmos junto na última etapa do ano. Também ontem, portanto, realizou-se o concílio do Emmanuel, correu tudo bem, já recebemos a informação e hoje é o culto, portanto, de consagração. Aqueles irmãos que o conhecem sabem que Deus fez uma mudança radical na sua vida. Aliás, como Deus faz sempre, a vida com Deus é sempre uma vida radical. O verdadeiro cristianismo bíblico é radical. Eu sei que essa expressão é considerada um fundamentalismo, mas é falta de conhecimento do significado. O radical significa aquilo que nasce da raiz. E não há cristianismo verdadeiro que não nasça da raiz, que é Jesus Cristo. Então, o cristianismo superficial não existe. Por isso, há aqui essas conversões que nós chamamos de radicais. A pessoa caminhava para uma direção, de repente, uma meia volta radical, como aconteceu com Paulo. E eu acho que acontece com todos nós. Pode ser de forma suave para alguns, de forma mais brusca ou abrupta para outros, mas o interior é sempre uma mudança radical. Irmãos, são mortos que não tinham sensibilidade, que são revivificados por um Deus. Isso é radical. É isso que significa conversão. Então vamos orar para que esse nosso irmão seja usado por Deus e que seja um instrumento nas mãos de Deus também. Mais uma vez quero saudar a todos os irmãos que nos visitam, aqueles que nos acompanham em casa e também em especial, deixem-me fazer isso, ao meu amigo, pastor Jonatas Lopes e também a sua família que está conosco. Aliás, hoje teríamos um bom grupo de pastores. Ontem ainda ligou-me um outro pastor que queria estar conosco com a sua família de 5 elementos. E eu já não conseguia pedir à irmã Adriana para dar mais um jeito e procurar um lugar. Mas é bom sinal porque os nossos irmãos também assim nos abençoam com a sua presença. Amados, eu quero refletir convosco o texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, no Salmo número 13. Esse será o texto da nossa meditação. Então peço aos irmãos para abrirem as suas Bíblias, os seus telemóveis, tablets, no Salmo número 13. E o título para a nossa reflexão é Até quando? Fé ou incredulidade? Até quando? Será que quando um crente faz uma pergunta dessas, ele está a demonstrar falta de fé? Está a demonstrar incredulidade? Tem dúvidas sobre o amor de Deus? Ou é legítimo fazer uma pergunta como essa? Os irmãos sabem que nós fomos criados por Deus como seres limitados. Por isso é que quando as pessoas falam em liberdade absoluta da parte do ser humano, eu acho que é uma contradição lógica e filosófica. Porque alguém que não é absoluto, que foi criado por o outro e que depende do outro para a sua existência, não pode ter algo absoluto. Muito menos uma liberdade absoluta. Para não falar das outras coisas.
Tudo o que nós somos e temos tem os seus limites. A nossa visão tem limites. Se eu ficar ofuscado por uma luz que ultrapassa a minha capacidade de absorção, eu posso ficar cego. Se eu tiver um cheiro diante de mim que seja intenso, isso pode bloquear o meu sistema respiratório e eu posso morrer. O que significa que eu tenho limites até na minha capacidade de respiração. Se alguém soprar nos meus ouvidos um som estridente que ultrapassa as capacidades de resistência dos meus tímpanos, eu posso ficar surdo. O que significa que até a minha audição tem limites. E aí por diante, se alguém me tentar explicar alguma complexidade, uma equação complexa matemática de doutores catedráticos lá no MIT ou em Oxford, e eu não entender aquilo, eu fico baralhado. E se a pessoa insistir em dizer alguma coisa que eu não entenda, eu começo a ter dor de cabeça. O que significa que a minha própria mente tem limitações. Há coisas que eu não consigo conceber e que criam uma confusão em mim. Se eu estiver colocado num sítio de frio extremo, talvez 70 ou 80 graus negativos, o meu corpo, o meu organismo pode entrar em colapso. O que prova que o meu corpo só pode suportar uma temperatura ou uma falta de temperatura, digamos assim, até um limite. Senão eu morro. Então são experiências naturais que nos provam que nós não somos tão absolutos assim. E esse Covid-19 está a provar isso. Um vírusinho, mas está a baralhar toda a indústria mundial, toda a economia mundial. Irmãos, nós ainda nem sabemos, nem nos apercebemos das consequências não econômicas, mas psicossomáticas que nos vão acompanhar. Já há casos graves no sistema respiratório por causa das máscaras que nós usamos. E há tontos que usam máscaras e fazem ginástica, correr na rua com as máscaras. O nosso organismo tem limites. Tem capacidade e necessidade de absorver oxigênio. E com a máscara, nós não respiramos, não inspiramos oxigênio puro. E concentramos o nosso organismo com dióxido de carbono. E muitos vão ter problemas. E muitos já estão a ter problemas. Aliás, os médicos estão a avisar. Só que essa conversa não é politicamente correta. Amados, nós somos seres limitados. Porque fomos criados por Deus para vivermos dentro do espaço e do tempo. E todo ser que vive circunscrito dentro do espaço e do tempo, ele relaciona sempre a sua vida com as circunstâncias e a duração do tempo. Por isso é legítimo alguém perguntar até quando? E muitos de nós fazemos essas perguntas nas nossas vidas. Até quando vou suportar essa doença? Até quando é que essa família continuará a viver nessa bagunça total? Até quando o meu casamento continuará a ser tenso? Já não tenho forças. Até quando os meus filhos não me vão obedecer, continuarão a viver numa rebeldia completa? Até quando os meus pais me vão compreender? Até quando eu vou aguentar esse segredo que eu tenho no meu coração e não consigo confessar a ninguém? Até quando vou passar pelo desemprego? Eu não sei como é que vou pagar as minhas contas no próximo mês. Até quando, Senhor? Eu faço jejum, faço oração, já pedi a Deus, mas a resposta não chega. Até quando serei capaz de suportar? Provavelmente muitos de nós já fizemos essa pergunta. E o curioso é que a Bíblia permite que nós façamos essa pergunta. E não é falta de fé. Pode ser uma expressão de rebeldia. Pode ser uma expressão de revolta. Mas também pode ser um desabafo de um crente que não consegue controlar as coisas, mas sabe a quem dirigir. E é exatamente o que Davi faz aqui nesse salmo. Eu vou pedir aos irmãos para me acompanharem na leitura. É um salmo curto. Salmo número 13 diz assim: Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E os meus adversários não se alegrem, vendo
ouvindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Até aqui. Ó Pai, ilumina a nossa mente para entendermos o teu recado esta manhã. Que o Espírito Santo nos socorra, nos esclareça. Ajuda-me e coloca palavras certas na minha boca para transmitir ao teu povo o teu recado. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muitos estudiosos bíblicos enquadram este salmo no período em que Davi estava a viver uma vida de tensão para com o seu filho, Absalão. Um filho rebelde que se tinha revoltado e queria ocupar o trono do pai. Isso trouxe uma insegurança na vida de Davi. Davi era um poeta e, como acontece com todos os poetas têm coração de sangue, coração de carne. Um poeta é aquele que pode parecer alguém liviano, porque ele praticamente olha para o mundo num ângulo poético. Ele pode passar por dificuldades, mas pode brincar com elas. Ele pode passar por aflições, mas pode escrever uma ironia falando mal de si próprio. Por isso é que nós vemos Davi capaz de falhar na sua vida, e ele falhou muitas vezes, mas cometer um erro gravíssimo, e depois disso ele escreve um salmo sobre esse pecado. E eu questiono-me sempre, quando em Israel se lia o Salmo 51, e as pessoas perguntavam, mas de quem que o salmista fala? Quem compôs este hino? É o rei Davi. Mas ele está a falar de quem? Contra ti pequei, e coloca tudo aquilo ali. Ou quando ele escreveu o Salmo 32, e ele também menciona, ele está a falar de quem? Ele está a falar de si. Ou seja, mesmo que a sua história tenha sido conhecida apenas por ele e pelo profeta que o confrontou, para além do próprio Deus que conhece todas as coisas, um coração poético fez com que ele escrevesse sobre a sua própria história, embora fosse uma história negativa. Depois do arrependimento, ele chegou à conclusão de que aquela história devia ser contada numa forma linguística e poética, para que toda a gente conhecesse o Deus que pode perdoar. Por um lado, que visse que o pecado é mau, ele afasta-nos de Deus, mas por outro, para mostrar que do outro lado há um Deus compassivo, que não se interessa muito pelos holocaustos, mas por um relacionamento íntimo e de amor. Então, o sonho de qualquer adorador é de olhar para Deus, independentemente das circunstâncias em que esteja a passar. Portanto, é legítimo. E Davi, então, vai escrever esse salmo maravilhoso aqui, que podemos dividir facilmente em 3 partes. Os primeiros 2 versículos, portanto, são as perguntas, os questionamentos. Os segundos 2 versículos, portanto, versículo 13 e 4, acaba a nos mostrar um meio para resolver a solução. E depois os versículos 4, ou versículos 5 e 6, acabam por nos mostrar a reação, ou seja, a motivação que estava por detrás daquelas perguntas. Davi não fez aquelas perguntas por duvidar de Deus. E os versículos finais desse salmo vão provar de que é legítimo fazer aquelas perguntas, mas quando essas perguntas são feitas com fé, elas vão levar necessariamente a uma experiência de adoração. É isso que esse pequeno salmo nos ensina aqui. Agora vejam qual era o tríplice problema de Davi. E ele deixa isso aqui. Começa por dizer o seguinte: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Esta é a minha versão. Noutras versões é uma só pergunta. Até quando esquecerás de mim? Não é? E isso implica necessariamente a questão do tempo. E ele depois diz assim: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração? Essa versão não traduz muito bem aquilo que Davi está a dizer. Por isso eu vou ler aqui na versão da nova versão internacional, que diz assim: até quando terei inquietações e tristezas no meu coração? Então significa que Davi tinha 3 problemas aqui. Mas ou um problema que estava dirigido também fora de si. Portanto, a segunda pergunta tem a ver com a inquietação, com a perturbação interior. Mostra que ele não estava tranquilo com aquilo que estava a acontecer. Mas reparem que ele não começa o salmo fazendo essa pergunta: até quando ficaria perturbada ou inquieta a sua alma? Não, ele começa com Deus.
Porque a teologia bíblica é assim. Todos os antigos que caminharam com Deus dirigiam-se a Deus. Deus era não só a fonte da sua bênção, mas também era o alvo das suas perguntas. Em vez de procurar, em primeiro lugar, conselheiros humanos, os autores bíblicos, em primeiro lugar, se dirigiam a Deus. Pode parecer uma irreverência, mas não é. Por isso é que Davi se dirige a Deus. Até quando? O silêncio de Deus incomodava a alma deste servo. Ele viu que Deus estava em silêncio diante dos seus problemas. E ele queria saber até quando é que Deus permaneceria em silêncio. Porque ele é a primeira pessoa, o alvo a resolver os seus problemas. E é claro que quando nós temos um problema que nos leva a questionar o silêncio de Deus ou a distância de Deus, isso necessariamente é fruto ou desabafo de intranquilidade interior. Por isso é que Davi, depois de perguntar até quando Deus estaria em silêncio ou se esqueceria dele, até quando esconderia dele o seu rosto, ele então vai falar de si. É muito interessante porque para os antigos, o rosto da pessoa, para os antigos não, para todos nós, o nosso rosto é a parte do nosso corpo que expressa a nossa personalidade, não é? Quando nós nos lembramos de um amigo que nós já não vemos, o que é que nós pensamos sobre esse amigo? Os seus pés? O número de sapato que ele calçava? Pensamos quando ele estava de calções, como é que eram as suas pernas? Estamos a imaginar o seu umbigo, o seu ventre, o seu, não sei mais lá o quê? Não. Quando pensamos em alguém, o que é que vem à nossa mente? É o seu rosto. Então, os antigos, quando falavam de um relacionamento humano, descreviam os órgãos de sentido do rosto. Olhar para alguém, para os antigos, significava prestar atenção. Por isso é que há essas expressões que os teólogos chamam de antropomorfismos. Antropos significa homem, morfé significa forma. Então, a Bíblia usa formas humanas para explicar o relacionamento do homem com Deus. Ou seja, quando um crente sentia que Deus estava longe, então ele pensava assim, quando alguém tem um mau relacionamento comigo, em casa ou em família, o que é que acontece primeiro? Falta de comunicação. Ninguém está disposto a olhar para o outro. Olhar para a cara do outro perdeu, digamos assim, o encanto. É logo um sinal exterior de que no interior o relacionamento está tenso. Então os antigos diziam, quando sentiam que Deus estava distante, eles diziam, Deus virou contra mim o seu rosto. E quando eles suplicavam, dizia, por favor, Deus, olhe para mim. Ou seja, preste atenção. É nisso que descansa o texto mais sagrado para os judeus, o Shema. O Shema não, a bênção araônica, a bênção sacerdotal, lá em número 6, não é? E a forma como Deus instruiu Arão a abençoar os filhos de Israel era que o Senhor te abençoe. Que o Senhor levante o seu rosto sobre si. Não é? Então essa é a ideia de comunhão, que Deus tenha misericórdia de ti e mantenha a comunhão contigo. E essa é a fonte de toda a benção. Amados, na Bíblia, ser abençoado, em primeiro lugar, não é ser enriquecido, ser cheio de bens materiais. Não. Em primeiro lugar, a benção bíblica é a presença de Deus. Tem a ver com o rosto de Deus, com a graça de Deus, com a comunhão com Deus. E é essa ordem que o próprio Deus deixou. Então Davi está a reclamar porque na sua angústia sentiu que Deus estava longe e tinha virado contra ele o seu rosto. E ele pergunta, até quando esconderás de mim o teu rosto? Eu preciso de ti. Mas depois mostra o seu conflito psicossomático. Psicossomático por quê? Psique significa alma, soma significa corpo. Psicossomático significa aquelas coisas que nos entram pela mente, pela psique, mas que afetam o nosso corpo. E nós fomos criados como uma unidade. Tudo que atrapalha a nossa mente, que nos incomoda intelectual e psicologicamente, cedo ou tarde, vão afetar o nosso organismo também. Quantas doenças nós desenvolvemos como resultado de problemas intensos que nós enfrentamos. Porque tudo está interligado. Então Davi vai dizer aqui, até quando consultarei com a minha alma? Ou lendo essa versão da Nova Versão Internacional, até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Mas havia um outro problema que perturbava Davi. Era o seu relacionamento com Absalão.
Então era a ausência de Deus, era a perturbação interior ou conflito interior da sua alma, mas também era um inimigo que estava determinado a matá-lo ou pelo menos a expulsá-lo do reino. Então David vivia um problema interior, mas ele sabia dirigir esse problema em primeiro lugar a Deus e apresentar ao próprio Deus as suas inquietações. Mas o Salmo continua. Será que Davi fez essas perguntas todas por duvidar de Deus? Acho que não. Porque a Bíblia responde, o próprio Salmo responde que não foi bem assim. Aliás, eu quero dizer aos irmãos, os Salmos eram considerados pelos judeus como o livro, ou os livros, porque eram 5, livros dos louvores. Esse é o significado, tanto para os judeus como para a tradução grega de psalmos. Mas se nós lermos os 150 salmos com cuidado, veremos que a maioria dos salmos não são propriamente salmos de louvor. São salmos de reclamações. São salmos de desabafo. Façam as contas, leiam cada salmo, verão que a maior parte dos salmos são manifestações de corações atribulados diante de Deus. Amém? O que significa que esse Deus soberano e maravilhoso ainda permite que nós choremos e desabafemos diante dele. É claro que é com reverência, com respeito, mas ele nos dá essa liberdade. E isso é sinal de fé. Por isso é que os piedosos se dirigem a ele. Eles sabem que qualquer que seja o meu conflito, quem tem a resposta final para mim é Deus. Por isso é que eles se dirigiam a Deus. Até quando ficarás em silêncio? Eu posso tentar resolver o meu problema à minha maneira, mas sei que a verdadeira solução virá de ti. Portanto, por favor, não vire contra mim o teu rosto. E Davi tinha essa tensão. E ele diz, então, até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? E ele depois pede e diz assim, atende-me, ouve-me. O verbo aqui atender significa olha para mim. Então ele está a usar 2 verbos aqui, que Deus olhasse para ele e ouvisse o seu clamor. Ó Senhor meu Deus. E vejam aqui o seu relacionamento pessoal. E ele diz, vejam aqui, e isso é belo em termos poéticos, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Os irmãos viram a relação aqui? Ele pede que Deus olhasse para ele e o ouvisse, porque se não o fizesse, a sua agonia o levaria à morte. É como alguém que dissesse o seguinte, olha, eu estou um pouco dormento, estou quase que a morrer. E se tu não olhares para mim, se a tua luz não ofuscar a minha visão, a escuridão vai me fazer adormecer e eu vou morrer. Oh, isso é maravilhoso. Isso não é falta de fé. É exatamente o contrário. É alguém que sabia que se não houver luz da parte de Deus, atenção da parte de Deus, ele morreria. Isso traria consequências. Vejam o que ele diz. Se isso acontecer, então o que é que diriam os seus inimigos? Diz ele, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Aqui, vacilar significa fracassar. Os irmãos sabem que esse é sempre o sonho dos inimigos. Por isso é que eu duvido muito da fé de um crente ou de uma crente que fica contente com a desgraça dos outros, que fica muito alegre quando houve escândalo na vida de um outro crente. Passa a vida a contar. Qual que se transforma num correio não legítimo de espalhar a notícia. Irmãos, eu tenho muita dúvida. Eu tenho muita dúvida da fé de pessoas que vivem assim e que sentem quase que um prazer quando há uma coisa triste que acontece na vida da outra pessoa. Oh, amado, sempre que nós ouvimos alguma coisa negativa sobre outra pessoa, isso devia trazer tristeza à nossa alma. Porque é o testemunho cristão, é o nome de Cristo. É a nossa família que tem um irmão, uma irmã que está a sofrer. Nunca devia ser motivo de alegria para nós. Quem se alegra com a desgraça de um crente, não pode ser um verdadeiro crente. Não pode. Ele tem que chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. E repare, Davi está a dizer aqui, se Deus, se tu não olhares para mim e deixares que eu morra, essa minha aparente derrota vai alegrar outra pessoa, o meu inimigo.
e ele vai zombar de mim. E repare que o inimigo, quando zomba do crente, não só zomba do crente, mas zomba também do Deus do crente. Porque ele diz, onde é que está o seu Deus? Ele era um homem de fé, uma mulher de fé. Vejam lá o que aconteceu. Onde é que está o seu Deus? Ele não só zomba de nós, mas também zomba do nosso Deus. E Davi sabia disso. E ele diz, não faça isso, meu Deus. Eu tenho um conflito interior. Eu sinto distância. Eu sinto que o Senhor virou contra mim o seu rosto. Mas também tenho a consciência de que há um inimigo que está prestes a fazer uma festa com o meu fracasso, com a minha queda. E por favor, não permita isso. Olha para mim. Ouve a minha oração. Atende-me, ó Deus. Agora, o Salmo termina de uma forma maravilhosa. Amados, quando eu leio a Bíblia, esse é o encanto da palavra. Diariamente ele se renova na nossa mente. Reparem como termina o salmista nos 2 versículos finais. Ele começa com uma adversativa. Mas, eu gosto disso na Bíblia. Sempre que a Bíblia descreve uma história negativa e coloca, mas agora, mas Deus, é porque vem uma boa notícia. O Evangelho. E Davi reclamou, clamou, suplicou, disse até quando, apresentou a sua queixa, mostrou o estado da sua alma, revelou a fonte dos seus problemas e fez a sua oração porque sabia que é só pela oração ele podia entrar num bom relacionamento com Deus, mas ele não termina o seu salmo antes de mostrar o que motivava todas aquelas perguntas. E ele diz, mas eu confio na tua benignidade. Mais uma vez eu vou me socorrer aqui da nova versão internacional. Diz assim, eu, porém, confio no teu amor. A palavra usada aqui era a palavra mais querida dos judeus, até hoje, em hebraico. Chesed. É de difícil tradução. Por isso é que nas nossas Bíblias, às vezes aparece como bondade, amor fiel, graça, misericórdia, porque é uma palavra muito rica. Era a palavra por excelência que os judeus usavam quando queriam falar do coração compassivo de Deus. Eles descreviam o grande Jeová como aquele que tem e possui Chesed. E isso traria Shalom, paz. Porque se esse Deus santo que nós adoramos é também um Deus compassivo, então ele mais cedo ou mais tarde vai atender a minha súplica. Então Davi não termina o seu salmo antes de expressar o que lhe ia no fundo do coração. Ele diz, mas eu confio na tua benignidade, ou no teu amor, e na tua salvação se alegrará o meu coração. Aleluia! Davi diz, é verdade que eu tenho perguntas. É verdade que eu tenho conflito interior. É verdade que há inimigos que querem derrubar-me. É verdade que tudo isso é real. Por isso é que eu apresentei a minha queixa diante de ti. Mas também eu sei uma coisa. Que tu és um Deus de amor. E eu confio na tua bondade. Amados, vale a pena confiar nesse grande Deus. Seja qual for o problema. Eu não sei qual é o problema que cada pessoa, cada família está a enfrentar. A tensão que cada um enfrenta, a perda de sono, porque há tantas coisas que nos atrapalham. Mas uma coisa eu sei, há um Deus compassivo, bom, e nunca despreza um coração contrito e quebrantado. Isso eu sei, porque Ele é o Deus do Chesed. E Davi diz que confia nele. E já que ele confia nele, como um poeta, como um intelectual, como um músico, ele termina. Vejam comigo o último versículo. Cantarei ao Senhor. Por quê? Porquanto me tem feito muito bem. Mais uma vez vou pedir o socorro aqui da versão internacional. Quero cantar, porque o hebraico não diz apenas cantarei, um futuro simples. Eles, eu quero cantar. E nós podemos perguntar, Davi, como é que é? Então há bocadinho estava a dizer até quando? Deus estava longe, havia conflito interior, o inimigo ainda está lá. Como é que tu podes compor uma música? É assim o coração do crente. Ele clama, ele pede, ele suplica, ele chora, ele derrama lágrimas, mas faz tudo isso com fé. E no meio da sua agonia, ele é capaz de cantar. E Davi diz isso.
Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amados, o somatório de tudo é sempre positivo. O somatório de tudo é sempre positivo. Mesmo que passemos por situações difíceis, o que Deus faz em nosso benefício é incomparavelmente superior do que aquilo que nos parece ser o distanciamento desse mesmo Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Ele renove a nossa fé, que possamos clamar diante de Deus e fazer essas perguntas, porque fomos criados para viver num espaço e num tempo. E como Davi, temos a liberdade de dizer a Deus: até quando eu vou aguentar essa situação? Deus, sou limitado, sou humano. Mas ao mesmo tempo a nossa oração nunca pode terminar enquanto nós não dissermos assim: mas eu vou cantar. Às vezes vamos misturar a música e o choro, as lágrimas de alegria e de gratidão, mas eu vou cantar. Por quê? Porque Deus me tem feito muito bem. O mal está lá, mas em comparação com o bem, o saldo é positivo. Louvado seja esse grande Deus. E nós vamos terminar esse nosso culto a Deus. Queridos, eu queria que cantássemos com toda a alegria. Vamos ficar de pé e fazer essa oração final. Se minha vida, ó Deus de poder, porque viver é Deus. Sem Deus a vida não tem significado. Oh, que Ele abençoe as nossas vidas, que preencha a nossa alma. Obrigado, Pai. Você é a nossa vida e Tu és a nossa vida. Isso é também a nossa visão. E Tu és a visão mais correta para vivermos de forma equilibrada neste mundo. Abençoa o Teu povo. Dá-nos um resto de dia ricamente abençoado. E que a Tua presença se manifeste em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Terminamos o nosso culto. Vamos estar em silêncio, em oração, ouvindo o pós-lúdio. E depois, então, seguiremos as orientações que os irmãos nos derem. Sairmos de forma ordeira e tentarmos ficar pouco tempo lá fora para permitirmos que os outros irmãos também que virão tenham espaço. Que Deus ricamente nos abençoe. Ele é bom. Ele é bom.
Ele é muito bom.